Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está no Arqueojogos. Sou o Daniel Espínola e comigo está Fernando Cardoso. Tudo bem, Fernando? E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui com meu grande amigo Daniel para hoje trazer um tema aí um pouco diferente, mas que tá tão no coração quanto esses jogos que a gente vai descobrindo, né, Daniel? Com certeza, com certeza. Hoje vamos ter um episódio falando de carteados. Carteados que tá no coração, né, Fernando? A gente gosta bastante. Acho que a palavra é do momento, né? Sim, a gente gosta bastante, tem mil motivos para gostar de carteados, né? Assim como jogos econômicos e todos aqueles jogos bacanas que a gente fala no Arqueojogos. Mas esse a gente faz um programinha especial dedicado a esses jogos que a gente gosta tanto. Mas antes da gente passar a falar dos jogos, e aproveitar para comentar aqui dos episódios anteriores, né? Tivemos aí um episódio muito bacana sobre o High Frontier. Se você ainda não ouviu, ouça. Com certeza é um jogo que requer, como foi muito bem falado nesse episódio aí pelo Kishi, né, e seus convidados, que é um jogo que merece ser explorado. Um jogo pesado, demorado, mas realmente muito bacana. Você já jogou, Fernando, o High Frontier? Cara, eu não joguei. Eu recentemente peguei o que falam que é mais leve dele, né? O Living Earth. Eu tô com ele aqui pra estrear. Eu te confesso que, assim, o tema me pega muito e o jogo parece ser sensacional. E, assim, eu ouvi o episódio, me deixou mais vontade ainda de jogar esse jogo. Com toda certeza eu vou dar um jeito de alguém que tem essa cópia aqui em São Paulo de botar essa cópia pra jogo, porque... Que jogo? O tema me pega, né? Não tem como. É muito bom. Essa coisa de espaço tem jogos que só o tema já vendeu pra mim, entendeu? Então eu vou experimentar, pelo menos pra poder falar que é ruim com propriedade. Foi muito bom, até tivemos a participação do grande amigo Vitor Caminha. Tive o prazer de ter sido apresentado ao High Frontier pelo Vitor, né? Ele mesmo no episódio falou que atualmente ele não apresenta mais assim o jogo inteiro, mas ele, né, na época que jogamos, ele apresentou o jogo e foi realmente partidas bem memoráveis. E tivemos também um episódio muito bom com o Toledo e o Lucas, falando aí do Marrakech, né, e do Hasban, né? O Hasban só tentei fazer uma partida online, assim, não conhecia muito bem as regras, mas realmente muito diferente dos outros 18x padrão. Mas já o Marrakech eu gosto bastante, é uma das pérolas escondidas aí do Doha, gosto muito, né? Também recomendo aí para quem ainda não ouviu no último episódio falando do Marrakech, com certeza aí vai ter uma bela surpresa aí de conhecer um pouco mais desse jogo. Você já jogou o Hasban ou Marrakech, ou Fernando? O meu, pra mim, é bem o inverso, viu, Daniel, cara? Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre o Marrakech até ouvir o episódio. Em compensação, o Hasban já conhecia desde o desenvolvimento do jogo, já tinha visto algumas iterações ali. Nunca joguei físico, nunca nem vi uma cópia fisicamente desse jogo, mas graças ao 18xx.games ali, né, que acho que praticamente, vou arriscar aqui e dizer que quintuplicou o tamanho do pessoal que joga 18x, né, certeza. Pra mais, assim, deu uma acessibilidade muito grande, uma visibilidade muito grande pra esse tipo de jogo. Joguei algumas boas partidas por ali, acho que uma meia dúzia, mais ou menos. Realmente é um 18x muito fora da caixinha, com muita diferença. Pra quem tá acostumado com a fórmula padrão ali do 30, se perde na hora que começa a jogar, porque tem além dos trens, tem as mineradoras e, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar dele. Pra quem quer ouvir alguém apaixonado por esse jogo, ouve o episódio. O Toledo tem um amor por esse jogo aí, um carinho por esse jogo, e acho que, com toda razão, não é o meu top 1 aí de 18x que eu falaria, mas com toda certeza é um bom jogo. E dos carteados, o que vamos começar falando hoje, Fernando? O que você trouxe aí pra gente? Eu decidi começar, Daniel, com um jogo que, assim, se você for olhar por baixo, assim, tem papos aí de que esse jogo tem 1.500 anos aí de que foi criado, né? Nossa, aí você fez uma escavação grande nesse jogo. Esse jogo aqui, o pessoal conhece mais a edição modernizada dele, né? É um jogo que eu tenho até vergonha de falar isso em público, eu tenho acho que 8 ou 9 cópias diferentes desse jogo aqui na minha coleção. Meu Deus! Pois é, que é o Tichu. A gente conhece o Tichu como um jogo moderno, né? Que foi criado ali nos anos 90, mas que é baseado num jogo de cartas chinês, que eu não vou usar pronunciar, mas se escreve Zhang Fen. Zhang Fen.
Então, pra quem não conhece o Tichu, ele utiliza um deck bem similar ao um deck comum, só que ao invés de 2 coringas, ele utiliza 4 cartas especiais. Né? O dragão, a fênix, o cachorro e o que é chamado também de Mahjong. O objetivo do jogo é você bater, né? Você joga em dupla, seu objetivo é bater, e algumas cartas pontuam. Algumas das cartas especiais, a carta número 5, número 10 e os reis. E pra quem já jogou Presidente, né? Ele tem uma vibe ali um pouco parecida, em que é uma escalada. Então, você segue o estilo de jogo que abriram, seja uma dupla, uma trinca, né? Um full house uma ali. Carta única. Carta única, e tem que ir subindo na escalada. Então, alguém abre com uma dupla de 2, o próximo vai colocar em cima 2 4s, o outro vai colocar 2 7s, e por aí vai. Seguir o jogo, né? Isso, você segue o estilo de jogo que abriram, né? Até todo mundo passar. Quando todo mundo passa, aquela pessoa captura as cartas, né? Como pontos, e abre uma nova escalada. É um jogo que é razoavelmente simples aí, principalmente para quem já jogou Presidente. A mecânica é bem similar, só adiciona realmente as cartas especiais e o fato de ser em dupla. Por se tratar de um jogo em dupla, acho que eu não mencionei isso, o jogo é exclusivamente para 4. Existem gambiarras e manuais, inclusive é um dos motivos de eu ter 9 edições diferentes. Esse jogo, em cada país que ele lança com uma arte diferente, uma mais bonita que a outra. Então eu tenho uma edição coreana, eu tenho uma edição alemã, eu tenho uma edição francesa, eu tenho uma edição italiana. Nossa! Eu tenho várias edições diferentes. Não sabia que tinha tantas edições assim no mundo. Cara, esse jogo aí, eu arrisco dizer que deve ser um dos que mais tem edição. Nossa! Inclusive, já aproveitando aqui, não é um spoiler, porque essa informação já tá pública tem algumas semanas, mas pode ser que para algumas pessoas seja novidade. O Tichu foi recentemente reanunciado aqui no Brasil. Olha aí. Ele tinha sido anunciado por uma editora, essa editora desintegrou da face do planeta Terra, e aí agora uma editora queridíssima, assim, que realmente eu gosto bastante, tanto da equipe da editora, né, quanto dos jogos que eles trazem em si, que é a Jelly Monster Jogos, né? Eles já lançaram alguns jogos por aqui, né, inclusive o Passaporte Mundo, que foi bem premiado aí esse ano, e muito bem falado. Eles que vão trazer o Tichu numa arte exclusiva brasileira, né? O protótipo já tá pronto, já mostraram ali uns teasers de arte. Que bacana. Tudo indica que o jogo tá pra lançar agora, já por agora. Que bacana. E pra quem não sabe, né, acho que até cumpre ressaltar, o nome antigo da Jelly Monster era Jogo na Mesa, né? Então, pode ser que o pessoal conheça também por esse nome, mas eles têm 2 jogos aí também que foram lançados bem recentemente, né? O Fórmula Pop e o Super Force. Então, é uma editora bem legal e que tá trazendo uns jogos fenomenais aqui, né? Recomendo pra caramba e que eles continuem trazendo. Tem vários carteados vindo por eles aí. Esse não foi o único anúncio que os caras fizeram. Muito bom. Então, boa sorte aí pra Jelly Monster. E a minha cópia já tá garantida. Mais um pra coleção. Com toda certeza. Daqui a pouco eu vou ter uma coleção só de Tichu aqui. Nossa, o Tichu é um jogo muito legal, assim. Ele já passou aqui pela coleção também. Eu acho que acabei passando pra frente porque, por conta mesmo dessa limitação de ser um jogo somente para 4 pessoas, né? E ele não é um jogo fácil, né? Assim, eu pelo menos achava difícil apresentá-lo, principalmente para quem não tinha tanta familiaridade, assim, às vezes com alguns jogos de vaza, assim, mas assim, as regras até são bem fáceis, né? Agora, como jogar bem o Tichu, acho o grande desafio. Quando tem você pedir Tichu, o grande Tichu, né? Que você faz um jogo de aposta, né? Você tem que apostar ali se você acha que vai vencer ali. Eu acho que esse esquema da aposta do jogo é o grande diferencial, né? Torna ele realmente um jogo bem difícil, né? Ele é um jogo que eu digo que, assim, eu acho ele fácil de apresentar. Concordo que, assim, 4 é um número muito específico, pode acabar atrapalhando, mas acho fácil de apresentar, mas difícil de quando você apresenta ele começar, o pessoal começar a pegar o ritmo dele rápido, né? Ele tem um prazo aí, né? Tem uma curva muito grande de quanto tempo que leva pra você começar a jogar bem, né? Pra clicar o jogo, né? Isso. Pois é, isso é verdade, assim, você saber que tá com a mão boa
boa, né, que pode pedir Tichu ou até um grande Tichu, e tem toda a dinâmica de um jogo de parcerias, né? Os jogos os carteados de parcerias tem um brilho muito especial, né? E você falou das cartas especiais, né? Eu acho que a gente não vai explicar todos os detalhes do jogo, mas tem algumas cartas que você passa a vez por outro jogador, que tem um poder ali forte, né? Quando jogar, quando passar essas cartas, você também tem uma dinâmica de passar cartas, não é? No começo da mão, né? Que cartas passar, e você não pode comunicar com o seu parceiro, né? Então tem toda essa magia aí dos jogos, dos carteados que você joga com parcerias, muito bom. Tem um primo dele que eu gosto muito, né? Que é o Bacon. Sim, o Bacon é bem bom. Um jogo mais moderno, né? Ele bebe um pouquinho, né? Da ideia aí do Tichu, que eu gosto muito também. Arrisco dizer que é um Tichu de trios, né? Mais simplificado. Ele tem ali o modo para duplas e individual, né? Mas ele se livra ali da passagem de cartas e alguns outros pontos para realmente dar uma simplificada, mas para mim é um jogo tão bom quanto, e que dá essa possibilidade realmente de jogar em mais pessoas. Mas falamos aí do Tichu, né? E você, Daniel? Fala aí, qual o primeiro jogo que você trouxe aí pra gente hoje? Eu vou amarrar aí com o mesmo designer do Tichu, né? Coincidentemente, o nome dele é bem complicado, né? Esses alemães é o Urs Hostetler. Não, a gente assassina os nomes aqui, não tem problema. É o mesmo designer do Tichu, né? Ele criou um jogo, né? Também baseado num jogo tradicional, né? Na verdade, ele baseado num jogo tradicional suíço, para 3 pessoas. Ele criou um jogo se chama Cosmic Idex, né? Ele veio depois do Tichu, né? O Tichu achei 91, esse é de 98, e o Cosmic Idex, assim, no meu caso, assim, foi um dos primeiros carteados modernos que eu joguei, né? Quando eu conheci os jogos de tabuleiros modernos, né? Um dos primeiros carteados foi o Cosmic Idex, que um colega aqui de Brasília tinha, e realmente aquele que explode a cabeça, assim, que ele tá ali naquele meio termo entre um carteado tradicional e um carteado mais moderno, vamos dizer assim, né? Ele bebe da fonte desse carteado tradicional, só que ele acrescenta, né, como o nome sugere, né, vários poderes, superpoderes, poderes cósmicos para os jogadores usarem na partida. É um jogo somente para 3 pessoas. Você usa ali um baralho ali que vai de 6 até Ás, né, valete, dama, rei, né, em 4 naipes. A arte do jogo é muito bem feita, assim, é um charme à parte. Se alguém tiver curiosidade de olhar no BGG, na Ludopédia, algumas fotos das cartas do jogo, né? São muito bem desenhadas. Eu abri aqui e tô me deliciando com a arte, cara. Muito bonitinho. É ao mesmo tempo horrível, mas linda. Ela é muito diferente mesmo. E assim, o jogo, né? Também não vou entrar aqui em detalhes das regras, ele é um jogo realmente mais complexo, com certeza mais complexo do que o Tichu. As regras dele, do Trick, são simples assim, né? Um must follow muito normal. O que ele difere são as pontuações, porque é um jogo para 3 e você quer pontuar mais pontos ou menos pontos. Você brigando com os outros 2 ali, você não quer ficar no meio. E também você não quer estourar, você não quer ganhar muitos pontos, porque se você estourar, os outros 2 jogadores é que vão pontuar. Claramente o Urs é um cara que gosta de jogos com contagens específicas, né? Depois de Tichu, o cara vem com coisa daqui. Sem conhecer a jogografia, não sei como é que a gente pode falar isso do cara, né? Eu suponho que o próximo jogo dele aqui que ele lançou deve ter sido um jogo exclusivo para 2, né? Ou para uma outra contagem específica. Porque tá diminuindo. Claramente ele pega esses jogos clássicos e dá uma bela repaginada, né? Sim. E dá o gostinho da modernidade ali, sem tirar o que precisa do jogo antigo, né? Acho que isso ele fez com maestria no Tichu, e pelo que você tá trazendo aqui, fez com maestria no Cosmic Com certeza, Idex. sim. Já tô pensando em como testar isso daqui sem ter uma cópia. Ele não é difícil de você só precisa desses baralhos de 4 naipes de 6 Ás, assim, uma tabela, porque o diferencial do jogo, né, como falei, tem a questão da pontuação, que tem umas tabelinhas de pontuação, você tenta acumular aí até um total de 100 pontos em cada rodada. Se você fizer mais do que isso, você estoura. Então, assim, as cartas que você ganha nos tricks, elas têm pontos, depende se é do naipe de trunfo, se não é de trunfo, eles têm as pontuações ali em algumas tabelas, mas cada carta mesmo aí de todo esse baralho, ele tem um poder cósmico que ela dá para o jogador durante toda a
partida. Então, toda partida, cada um desses 3 jogadores tem um super poder, que é sorteado no começo, né? Virando ali uma carta, cada jogador virando uma. E ele tem uma lista enorme do manual, somente explicando esses poderes. O Ás de corvo, o 6 de lagarto. Para cada carta dessa tem um super poder que realmente tornam a rejogabilidade muito grande. São partidas muito diferentes. Que legal. Pra mim é um dos tops, assim, carteados, mas confesso que não é um jogo pra, como dizem, pra civil. Não é um jogo pra realmente, pra quem nunca jogou carteados ou quem tem pouca experiência ainda, porque a parte das pontuações e poderes cósmicos realmente pode ser muita coisa. Mas fica a dica se você gosta de um carteado mais pesado, se você tem mais 2 colegas aí cracudos dispostos a encarar uma vaza assim bem diferente, né? Fica essa dica de Cosmic Atlas do mesmo designer do Tichu. E o que você traz mais aí pra gente, Fernando? Hoje aqui, pro pessoal, a gente vai trazer bastante coisa, né? Pra quem ainda não sacou, a gente vai falar de carteado a rodo aqui, né? Eu vou trazer um jogo que, embora não esteja anunciado, né, aqui no Brasil ainda, eu tenho um feeling aqui, né, que por se dizer assim, de que não passa do ano que vem, pra esse jogo tá lançado aqui. É uma pequena editora, né, que não pela quantidade de jogos, mas pelos jogos que eles trazem, que tá fazendo bastante sucesso, tem uma parceria com uma editora brasileira. Eu vou falar de um jogo da Oink Games. O pessoal aí tem bastante amor pelo Scout, né? É um jogo que explodiu aí, furou a bolha e num nível colossal. Jamais imaginei que ia chegar tão longe o Scout. Realmente o jogo é muito bom, mas estou aqui para falar de Rights, que não é conhecido por esse nome, porque ele teve uma repaginada que deu muito mais certo do que ele, e é muito mais bonita, que é o que eu vou usar pra falar aqui hoje com todo mundo, que é o Startups. É um jogo de carteado que tenho certeza que você já jogou, porque a gente já jogou, acho que juntos aqui quando vocês esteve em São Paulo. Sim, é muito bom esse jogo. Esse jogo, juro, é impecável esse jogo. A produção desse jogo é maravilhosa. Esse jogo roda bem pra caramba. Tem a duração correta. Esse jogo, pra mim, tá fácil no meu panteão dos jogos de carteado. Assim, é muito bom. Algumas pessoas vão me criticar aqui de eu estar colocando ele como carteado. Na minha cabeça, eu encaro ele como se fosse um rummy, onde você está tentando fazer seus sets ali, né, e pontuar, mostrar ali ser o cara que mais faz pontos. Pra quem nunca jogou, né, o jogo tem 6 companhias, que nada mais são do que os naipes, né, do baralho. São cartas idênticas, né, então não tem diferenciação entre as cartas. As companhias têm quantidades de cartas diferentes. Então tem a companhia 10, que tem 10 cartas, a companhia 9, que tem 9, assim por diante. E aí você vai tentando ser o cara que mais investiu naquela companhia no final do jogo, mas não pode ser o único, porque quem investiu na companhia, mas não é o maior, paga dividendos pro cara que é o maior. Então você quer esconder de que é o investidor maior, você tem uma mão de cartas fechada e uma mão de cartas aberta, né? Você tem 2 espaços aí pra colocar, e você quer então esconder que você tá sendo o primeiro em algum naipe pra tentar forçar as pessoas a abrirem aquela carta e você, na realidade, receber o dinheiro delas. É um jogo muito redondinho. As companhias são todas companhias sátiras de companhias que existem na verdade. Por medo de direitos autorais, eu passarei longe de falar o como elas são chamadas aqui em casa, mas nenhuma delas é pelo nome que tá na carta, e sim pela companhia de verdade. Até o dinheirinho desse jogo, cara, que é aquelas moedinhas que você usa pra comprar as coisas e pra botar nas cartas, até isso pra mim nesse jogo é um acerto gigante. Pra quem não conhece a Oink Games, é uma caixinha, cara, ridiculamente pequena, literalmente de bolso. Se você tiver com um casaco, então você leva 4 Oink Games fácil pra cima e pra baixo. E com a Galápagos aí, né, lançando, acho que já trouxe pelo menos uma meia dúzia de Oink aí, praticamente todos os principais eles já trouxeram. É quase impossível aí que o Startups não venha no próximo lote de anúncios aí da Oink Games. É um dos poucos ainda que falta. Não, achei um jogaço também, assim, ele junto com o Scout e o Maskman, pra mim é uma trilogia de carteados, assim, melhores, assim. O Startups, eu acho ele muito legal também, porque ele dá uma atenção muito grande na mesa. Você falou, né? Você tá investindo ali numa companhia, e ele tem uma mecânica que eu acho muito bem implementada, né? Que se você que tem mais, né, títulos de uma companhia, né? Você recebe uma ficha, né? Acho que é ficha anti-monopólio, né? Eu acho que é esse o nome. É isso mesmo. Que aí ele te dificulta você investir mais nessa companhia. A não ser que você pegue ali uma carta escondida ali do bolo,
né? Assim, que você compra no escuro, mas você não pode mais pegar cartas que ficam abertas ali no mercado, ali na mesa. Então outros jogadores vêm ali, empatam com você ou te superam. Se você não tiver com algumas cartas daquela companhia na mão, no final, aquilo que você falou, você acaba tendo que pagar aí uma grana, né? E pra quem no final ficou com mais ações daquela companhia. Então ele dá uma atenção muito grande na mesa, roda bem assim, com um bom número de jogadores. Acho que com 6 eu joguei uma vez, eu acho que não foi uma partida muito legal. Pra mim, acho que o número ali dele bacana, acho que 4, talvez 5, mas 6 dá pra jogar, mas não recomendo. Mas acho um jogo assim, eu digo que ele entra pra mim na categoria dos mini econômicos, assim, os mini jogos econômicos. Ele tem um assim. pezinho ali no econômico, um pezinho no carteado. Esse jogo pra mim é um queridinho aqui, né? Não conseguiria imaginar a minha coleção sem ter esse jogo mais nela. O fato dele caber entre 3 e 7 pra mim é maravilhoso. Realmente não acho que jogar em 7 é o melhor dos cenários, nem em 6. Não. Eu limitaria a tentar jogar entre 3 e 5. Mesmo nessas contagens, o jogo é muito legal, muito bom e vale bastante a pena, cara. Eu gosto muito, né? Acho que vale. Quem tiver a oportunidade de ter na coleção esse jogo, tenha. Foi o que você falou, né? Essa trilogia do carteado aí que a Wenki trouxe do Scout, Maskman, Startups, né? Nossa, você já tem 3 jogos maravilhosos. São 3 Panteão pra mim. Eu tenho os 3 aqui em casa. Eu não tiraria nenhum dos 3 da coleção por nada. Eles estão aqui, estão sendo jogados direto. São jogos que eu amo de paixão, que todos os meus amigos civis, por assim se dizer, quando estão aqui, pedem e querem jogar e gostam e acham o jogo bonitinho e acham o tema legal. E são, às vezes, só de mostrar a caixinha, o pessoal já fica, meu Deus, um jogo numa caixinha desse tamanho. E aí na hora que você abre aquelas pecinhas lindas. Grande jogo e pequena caixa. Exatamente. Mas e você, Daniel? Qual que foi o seu segundo aí que você trouxe pra gente? Olha, tem um que eu gosto muito também, que é um carteado do Uwe Rosenberg. Uwe, carteado. É um carteado de 1998. Então acho que do começo mesmo aí da carreira dele, ele se aventurando pela área dos carteados. Tô falando do jogo Bargain Hunter, do mestre Uwe. E digo, é um jogo que até à frente do seu tempo, né? Um jogo que trouxe assim algumas ideias muito bacanas, assim, numa época assim que o carteado ainda não tinha explodido como hoje, que, nossa, você consegue até achar ele tava, acho que ano passado, ano retrasado, mas há um tempos atrás na Miniature Market sendo vendido por $5 naquelas queimas de estoque, assim. Tava sendo dado, basicamente. Dado. Né? É um jogo da Valley Games, é uma editora antiga, né, que eu acho que nem existe mais, né, publicou o Dimar e uns outros jogos aí bem da pré-história aí, dos jogos de tabuleiro modernos, mas ele tem uma edição de 2010 da Valley Games, né, que é uma caixa enorme até pro jogo. O jogo é deck de cartas. E um deck simples, é de 1 a 9, né, em 6 naipes, com 2 cópias de cada carta. Tinha até um deck assim robusto de cartas. Mas é somente isso o jogo. Esse jogo, ele tem uma mecânica muito simples, né, que você tem um deck de 1 a 9, com 6 naipes, 2 cópias de cada carta, um deck assim robusto, mas é somente esses os componentes do jogo, que você meio que investe em determinados tipos de cartas. As cartas são meio que eletrodomésticos, você vai caçando eletrodomésticos, né, em feiras de barganha, e você joga as cartas, né, num trick ali, né, must follow, que você tem que seguir o naipe jogado, e quando você ganha as cartas, o ganhador das cartas, aquelas cartas que aquele tipo que ele decidiu investir ou procurar barganha, ele vai acumulando, que vai pontuar positivamente, e o que ele ganhar de lixo, daqueles tipos de cartas que ele não deseja, que ele não quer colecionar, vão pontuando negativo. Mas ele tem um esquema de, se você não conseguir seguir o lead, né, a carta que iniciou a vaza, o naipe aberto, a carta que você joga fora do naipe, você pode decidir torná-la um trunfo, se quiser, né? Isso realmente é estranho, é difícil você ver isso nos jogos modernos de hoje, mas ele se encaixa muito bem na proposta do jogo, e aí você tem um controle até maior de decidir quando vai ganhar alguma coisa ou não, né? Você ficando ali fora de algum naipe, você pode decidir se aquela carta que você joga fora do naipe é um trunfo ou não. E aí de uma rodada
rodada para outra, os jogadores vão acumulando cartas, né, que eles vão pontuar e outras que não. E dessas cartas que não vão pontuar, você pode escolher um tipo delas, né, e descartar algumas e ela se tornar a sua barganha, a sua caça da próxima rodada. Caraca. Aquela que você estava caçando, sei lá, um número específico, né, que um eletrodoméstico ali específico, e aí você passa a caçar uma outra na próxima rodada. E se o jogo joga em várias rodadas, no final do jogo, aquelas que você conseguiu caçar, né, que você teve sucesso, vão te pontuar positivo e as outras vão pontuar negativo. É um jogo simples, é um jogo muito dinâmico, é um jogo fácil. De um tema que vamos combinar aí que eu não imaginaria. O tema assim um pouco fora do comum, né, num joguinho no Mestre Uwe, né, que eu confesso que eu não sou tão fã dos jogos, eu não joguei todos os jogos que ele já lançou, mas não sou tão fã, né, apesar de reconhecer a genialidade Vamos lá, dele. Né, o cara tem, sei lá, 100, 200 jogos, nem tem como jogar. Sim, eu já joguei bastante, mas já jogou. joguei o Agrícola, Caverna, Gates of Lorien, né, e outros dele. Não cheguei a jogar o Campos de Arley, né, que acho que até anunciaram recentemente aqui no Brasil, dizem, elogiam, realmente é um jogo bom, mas não tive a oportunidade de jogar, acho que é um jogo só pra 2, com expansão acho que pode chegar a 3, não cheguei a jogar, mas o do Wii, eu tenho um pouco de dupla personalidade em relação a ele. Eu tenho ele dentro do meu coração, com muito amor, por conta do Bonanza, que é bem legal, não é um carteado, né, mas é um joguinho muito bom, muito, muito bom. Quer dizer, eu também acho que é carteado, né, eu falei de startups hoje, também acho que o Bonanza também é, mas essa briga eu compro num outro episódio. E ao mesmo tempo, eu tive uma das piores experiências de jogar um jogo de tabuleiro da minha vida, jogando Agrícola. Nossa. Tudo que eu queria era morrer enquanto eu estava jogando. Meu Deus, nossa. Eu já sabia que provavelmente ia ser minha sensação desde antes da gente colocar o jogo na mesa. Mesmo assim, um amigo meu, grande amigo meu, que eu gosto pra caramba, que aqui de São Paulo, me falou, vamos jogar, um dos meus jogos favoritos, é um euro legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passei o jogo inteiro numa depressão fodida, olhando minha família passar fome, não sei o que, minhas ovelhas, caramba, 4, e quase ganhei o jogo, na realidade, mas jogo sofrido, jogo não sei o que, não apeteceu muito. Nem a mim, nem minha noiva aqui, o jogo não foi muito sucesso. Você tem que jogar o Caverna, então, né? O Caverna você não passa fome, você come pedra, você come todos os recursos, você come o que tiver na sua frente ali. Eu tenho o Caverna Duel, né? Nunca joguei o Caverna Full Size, mas o Duel eu gosto bastante, fez sucesso aqui, né? Eu tenho bastante jogo não Duel joguei aqui. Esse, não joguei. Sei lá, eu daria uma chance, mas eu juro que o Agrícola me traumatizou um pouquinho. O Patchwork pra ele é muito bom pra 2 também, eu achei bem simpático. Gosto bastante do Patchwork. Fernando, você tem mais coisa aí da manga pra tirar? Tem mais um carteado aí, uma carta na manga? Eu tenho uma saideira aqui, né? Eu trouxe um jogo razoavelmente recente, né? Pros padrões arqueojogos. Um jogo de 2020. Acho que aqui no Brasil talvez um pouco mais recente. Que se acha baratinho aí. Então eu fiz questão de trazer pra contrastar um pouquinho com você, né, Daniel? Eu trouxe aqui uns jogos que são fáceis do pessoal conseguir. Legal. Ou vão ser fáceis em breve. Tô falando do Velônimo, que é um jogo que veio aí pela Paper Games recentemente, né? Acho que 1 ano ou 2 anos no máximo que ele veio pro Brasil. Cara, eu gostei muito, muito, muito do Velônimo. O jogo, você tem as cartinhas com números, né? Que são os naipes, são os corredores de bicicleta, né? Que são animaizinhos fofíssimos. E em alguns naipes, acho que são 6 ou 7 naipes diferentes no Velônimo. Os números são razoavelmente baixos, mas você combina os números para ir aumentando a velocidade do seu corredor. E você pode sempre usar... Tem alguns trunfos, né? Que são as lebres, que são números extremamente altos ali, para você conseguir combar. E você vai combando os números, formando números cada vez maiores ali, para poder ir acelerando a sua bicicleta, né? Você tem uma mão, acho que são 11 cartas, se não me engano. E o objetivo é você bater primeiro, né? Chegar em primeiro na corrida. Porque você pontua pela quantidade de jogadores que ainda tá em jogo. A mecânica do jogo em si é extremamente simples de explicar. O manual do jogo tem, sei lá, 1/4 de folha. Bem simples, né? É extremamente fácil de explicar e de mostrar. Joga extremamente rápido ali, coisa de 30, 40 minutos no máximo, você termina esse jogo. Roda muito bem em 2, em 3, em 4. Só não gostei dele especificamente em 5. Acho que não bateu aqui. Não sei se foi questão do grupo que eu coloquei pra jogar, mas Isso acontece, né? Às vezes o grupo ali não pega, né? Isso acontece. Exatamente. Então pra 5 não gostei muito. Uma coisa que aqui no Brasil é um pouquinho mais difícil de você conseguir, né? Mas tem como. Ele tem um
kit de cartas promo. Muita gente vai me xingar, muita gente não gosta disso, mas que eu acho que são fundamentais pro jogo. Eu acho que elas mudam ali o jogo, dão um ânimo e uma diferenciação ali muito legal. Eu recomendaria estar sempre com elas, sempre que possível, né? Quem conseguir uma cópia delas aí. Sempre usar essa expansão, né? Que chama Legends. Um grande amigo meu do grupo do Carteado conseguiu uma cópia dela pra mim e me deu de presente, mas pra quem mais conseguir, normalmente os jogos da Paper, eles dão as expansões de brinde em eventos, em compras, né? Quando você faz no site deles, eles mandam algumas dessas promos de brinde junto com os jogos que você comprar. Legal. Recomendo a todos que forem jogar o Velônimo que tentem colocar as expansões pra jogo. Elas dão um ânimo no jogo, dão uma outra vibe que eu acho que um jogo que já é muito bom acaba ficando melhor ainda, né? E fecha com chave de ouro, porque a arte é bonitinha, os animais se matando ali, acelerando a bicicleta, e aí a carta 1 é a tartaruga, né? Que você rouba de outro, né? Tem um esquema assim, né? Tem as cartas que tem poder, tem algumas cartas que tem uma habilidade especial, né? Então a 1 você rouba a cartinha, e você tem a camiseta da cenoura que faz os animais pedalarem mais, maravilhoso. Tem as cartas da lebre, não é? Que são os trunfos, né? Mais ou menos, né? Quanto mais rápido o animal, né? Maior o número da carta. Acho que, se não me engano, o 7 é inclusive um guepardo, uma onça. Esse jogo, pra mim, vale muito a pena. Você encontra fácil no Brasil na casa dos 50, 60 reais. De vez em quando em promoções por valores até menores do que isso, né? Já vi ele aí por 30, 40 reais esse jogo. Com toda certeza vale cada centavo que é pedido nele. Se achar muito barato, já compra 2 cópias que você já dá de presente uma pra alguém e já vicia mais uma pessoa também no carteado. Eu acho que eu ouvi falar que ele tinha, eu não sei se é essa expansão que você comentou, Fernando, é uma que ele tem tipo uma campanhazinha. Não é uma campanha. Eu sei que teve um modo campanha que, se não me engano, foi feito pelo criador, né, o Bruno Catala, que também tem diversos jogos famosos aí. Daria pra gente passar um episódio inteiro só falando do Bruno também. Mas na versão base que você compra, que você encontra, não é um modo campanha, são 5 corridas só em sequência, que é uma partida. 5 corridas, assim. Ele lançou esse modo campanha que são corridas diferentes, que tem algumas regras diferenciadas, pontua de formas diferentes, não sei o quê, mas sim, tem esse arquivo do modo campanha, que não tá disponível, infelizmente, na versão brasileira. Excelente, Fernando, muito bom esse episódio, a gente tá falando desses carteados que a gente tanto gosta, né, tem muito mais aí na manga pra gente trazer em futuros episódios de Arqueocarteados, e agradeço muito aí a atenção aí de vocês, né, a gente tá com o cast nos agregadores aí de podcasts, né, no Spotify, na Deezer, estamos na Ludopédia também, deixe lá o seu comentário, também se você gostou, se quiser continuar a conversa conosco, né, entre lá no grupo de WhatsApp do Arqueojogos, que a gente também conversa bastante lá no grupo. Estamos sempre por lá, sempre interagindo, qualquer dúvida que tiver, a gente aceita a sugestão de jogo pra falar, quer ver jogo pra bater papo com vocês, a gente joga bastante coisa pelo BGA por lá, né, então são várias formas de contatar a gente, é um prazer estar aqui com todo mundo, a gente agradece pra quem tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo até agora, e com toda certeza a gente vai trazer bem mais carteado aí, é uma coisa que tá no coração aí de bastante gente aqui do cast, e que tô vendo que tem bastante gente fora do cast também, que tá cada vez mais com o carteado no coração. Beleza, valeu, Fernando. Valeu, Daniel, obrigado, pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.